Já que nós temos lido um capítulo entre 5 aqui nesta epístola, e que já que lemos capítulo 3, isso quer dizer que acabamos de ler o âmago desta epístola de 1 João. Temos lido o coração desta carta, a primeira carta que o apóstolo João escreveu. E nós esperamos que Deus venha a iluminar os nossos entendimentos para podermos colher algum ensinamento, algum alimento para as nossas almas hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre o apóstolo João, o escritor desta carta aqui. Realmente ele escreveu mais ou menos 18% do Novo Testamento. E temos lido um pouquinho daquilo que escreveu. Ele era filho de Zebedeu. E provavelmente a mãe fosse Salomé. Tinha também um irmão mais velho, Tiago. E assim temos uma família de 4. Não sabemos de outros membros. Zebedeu, Salomé, Tiago e João. Uma família que dedicava-se à atividade da pesca no mar da Galileia. Provavelmente tivesse a moradia em Betsaida, à margem noroeste do mar. E assim temos essa família que dedicou-se à pesca. Provavelmente, João era aquele discípulo anônimo em João capítulo 1, que, em companhia de André, ouviu João Batista anunciar: eis aqui o Cordeiro de Deus. E João, pela primeira vez, enxergou o Cordeiro de Deus. Que encontro! Consequentemente, esses 2 discípulos deixaram de seguir o João Batista para acompanhar o Senhor Jesus. Que dia memorável na vida de João. Mais tarde, um pouco mais tarde, os 2 irmãos, aquela dupla de irmãos, Tiago e João, estavam consertando as redes quando o Salvador se aproximou e os convocou para segui-lo. E assim João veio a ser um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, iniciou-se uma caminhada de altos e baixos, sim, mas de tantas conquistas. E João veio a ser um daqueles homens notáveis no Novo Testamento. Realmente ele passou a fazer parte daquele círculo mais próximo em redor do Senhor Jesus Cristo. Círculo esse que consistia de 3 discípulos: Pedro, João, Tiago. E nós sabemos as experiências desses 3 a sós com o Senhor Jesus Cristo. Sem entrar em muitos mais detalhes, sabemos que João estava ali por perto quando o Salvador estava sendo condenado injustamente para ser crucificado. E quando o Salvador estava ali suspenso na cruz, entregou a sua própria mãe aos cuidados de João. Vamos pensar um pouquinho sobre aquele período pós-Pentecostes. Todos nós sabemos que Pedro destacou-se como porta-voz e líder dos apóstolos. João contentou-se em fazer um papel secundário. Mas isso não quer dizer que ele estava lá longe atrás.
Ele acompanhou o apóstolo Pedro. E sabemos o que aconteceu em Atos capítulo 3, Atos capítulo 4. Pedro e João foram interrogados pelo Sinédrio, mas não queremos entrar em tantos detalhes. Pedro e João foram enviados para Samaria para ver o trabalho de Filipe. E regozijaram-se, oraram, e o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos convertidos. Mas é outro assunto de grande interesse para todos nós. Eram dias difíceis, porque a perseguição se levantou, mais ou menos na época do martírio de Estevão. Era muito difícil para os crentes. Atos 11, muitos fugiram ao norte, Fenícia, Chipre, Antioquia. Mas parece que os apóstolos ficaram em Jerusalém. João, o autor desta carta, veio a ser reconhecido como uma das colunas da igreja em Jerusalém. Homem espiritual, homem maduro, homem de experiência. Nós deduzimos, através de tantos versículos, vários versículos ali no Novo Testamento, que, mesmo sendo inicialmente um homem explosivo, se lembra, ele ganhou o apelido de Boanerges, João e Tiago, filhos do trovão. Por que ele ganhou esse apelido? Quem sabe por causa do seu zelo, disposição. Eu disse já, aquela natureza explosiva, mas também ele era um pouco vingativo. Se lembra daquela experiência lá em Lucas capítulo 9? Os samaritanos não quiseram receber o Senhor Jesus e os discípulos na sua cidade. E João queria invocar o juízo de Deus. Oh, que desça fogo sobre essa gente. Se lembra? Um pouco vingativo. Mas eu acho que esse espírito só se manifestou um pouquinho no início da sua carreira espiritual. Porque João cultivou o hábito de desfrutar de uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, podendo ele reclinar a cabeça no peito do Salvador. Várias vezes lemos disso. Então isso quer dizer que João veio a conhecer o Senhor Jesus Cristo de uma forma íntima. Mais do que os outros discípulos até. Certamente, amados irmãos, temos um desejo mais ou menos igual de cultivar aquele hábito de andar junto com Cristo. E de poder reclinarmos a nossa cabeça no peito do Senhor Jesus. Aquela perseguição se intensificou antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Parece que João mudou-se de Jerusalém para Éfeso. Ali havia uma igreja, como nós bem sabemos. Ajudou muito. Ali em Éfeso e nas redondezas. Na província da Ásia. Lemos que foi exiliado na ilha de Patmos.
provavelmente cedo, na década 90, no século I. Foi solto, mais ou menos no ano 96, do século I. Voltou para Éfeso. Eu deveria dizer que provavelmente no ano 95 escreveu o livro de Apocalipse. De volta em Éfeso, continuou o seu ministério entre os crentes, na igreja em Éfeso, bem como em outras igrejas perto. Ele continuou vivendo até o início do século II. Não sabemos exatamente quando foi que ele morreu, mas morreu como mártir. Entrou no céu para ver o seu Senhor, terminando uma vida de grande utilidade. João. Provavelmente perto do fim do século I, escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas. Bom, os irmãos sabem alguma coisa sobre o Evangelho e as 3 epístolas do apóstolo João. Mas nós lemos que ele escreveu o seu Evangelho para que os leitores tivessem a vida eterna. Ele escreve assim no capítulo 20, versículo 31. Então ele escreveu o Evangelho para que os leitores tivessem a vida eterna. Escreveu a sua primeira carta para que os leitores soubessem que já tinha a vida eterna. Os irmãos estão percebendo a diferença? O Evangelho foi escrito para que os leitores tivessem a vida eterna. Foi escrito para conduzir pessoas à vida eterna em Cristo. A primeira carta foi escrita para que os leitores soubessem que já têm a vida eterna. Muito interessante. O Evangelho proclama a deidade do Senhor Jesus Cristo. A primeira carta, humanidade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, obviamente, é evangelístico. A primeira carta, expositivo. O conteúdo expositivo, edificante, muito conveniente para pessoas já salvas. Bom, essa carta, primeira carta, tem como tema a família de Deus. Não se pode ler os 5 capítulos sem perceber. Olha, essa carta tem a ver com a família de Deus. E é uma maravilha que fazemos parte dessa família, a família de Deus. Capítulo 1, nós temos comunhão entre os membros dessa família. A comunhão. E João está dizendo, nós como apóstolos, nós desfrutamos comunhão com Cristo. Nós convidamos os leitores para penetrar dentro dessa comunhão nossa. Está vendo? A comunhão entre os membros dessa família. Capítulo 2, crescimento na vida dos membros da família de Deus. E lemos ali de 3 categorias. Lemos dos pais, dos jovens e dos nenés. Ou seja, nenés,
jovens, pais. Crescimento, desenvolvimento espiritual. Capítulo 3, as características dos membros da família de Deus. E nós vamos observar isso hoje no nosso estudo. Vamos pensar em pureza, justiça, amor, palavras assim. Características dos membros da família de Deus. Capítulo 4, o conhecimento dos membros da família de Deus. E um capítulo de grande interesse ali, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas eu posso me referir a outros versículos, mas o tempo é limitado. Conhecimento da família de Deus. E capítulo 5, a conservação dos membros da família de Deus. E temos ali um versículo interessante, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E o versículo final, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A conservação dos membros da família. Hoje vamos pensar nas características dos membros da família de Deus. Só para simplificar o nosso capítulo, eu vou dividir o capítulo em dois. Versículos 1 a 10 e versículos 11 a 24. Eu considero o versículo 10 como tipo de divisor de águas. Sabe o que é? Divisor de águas. Serve para dividir o capítulo em dois. A primeira parte, então, a primeira parte, temos ali a prática de justiça da parte dos crentes. A prática de justiça. E temos essa frase, uma, duas vezes, aqui no trecho, a prática de justiça, em contraste com o cometer de pecado. Então, nós vamos olhar para esse assunto interessante. Mas na segunda metade do capítulo, temos o procedimento do amor. Procedimento do amor, ou em amor. A manifestação de amor da parte dos crentes. E vamos contrastar isso com o aborrecer do seu irmão. Então, a prática de justiça, a primeira parte, o procedimento em amor, a segunda parte do nosso capítulo. Eu vou esclarecer um ponto já, que estou aqui em pé, resolvendo esse assunto. Quem sabe não vai precisar se levantar mais tarde no nosso estudo. Temos essa palavra caridade várias vezes aqui na carta. Caridade. E vamos ter que explicar essa palavra. Aparece 18 vezes nos capítulos, nos 5 capítulos, 18 vezes. A palavra grega é traduzida caridade 15 vezes, amor 3 vezes. Eu não sei, porque o senhor Almeida foi inconsistente na sua tradução dessa palavra aqui em 1 João. Caridade. Como eu disse, 15 vezes temos caridade,
Mas a mesma palavra grega é traduzida amor 3 vezes aqui nessa carta. Hoje em dia entendemos a palavra caridade como benevolência, benefício, esmolas, filantropia, palavras assim. Não era assim quando João, ou mesmo o senhor Almeida, traduziu a primeira carta de João. Significava amor. Amor. O vasto amor. O amor insondável. É sacrificial. Vamos dizer, de Deus. Mas esse amor tem que ser visto na vida de todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu já expliquei esse assunto. Vamos usar a palavra amor no nosso estudo. Essa palavra caridade aparece 3 vezes no nosso capítulo. 1, 16, 17. Mas agora já sabemos que simplesmente significa amor. O nosso irmão Francisco leu esse capítulo muito, muito bem. Eu observei na minha Bíblia umas pequenas diferenças em certas palavras. Infelizmente, estou usando hoje a edição que nós usamos, sim, revista e corrigida. Só que é a edição de 1995. Isso quer dizer, amados irmãos, que no decorrer do nosso estudo, ao eu ler esse capítulo, talvez os irmãos percebam que estou lendo alguma coisa um pouco diferente. Mas é só por causa da edição que eu estou usando hoje. Então, irmãos, temos uma variedade de assuntos hoje no nosso capítulo. Vamos pensar no amor de Deus. Vamos pensar também na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Acredito que versículo 2 tem a ver com o arrebatamento, a manifestação de Cristo para os santos. Aquele momento do nosso encontro com Cristo, primeiramente nos ares, para Ele podermos conduzir para dentro do céu. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos observar o nosso Salvador nesse capítulo. Versículo 5 é muito precioso. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Vamos examinar isso com paciência. E ainda mais tarde, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos ter que pensar naquela grande obra que o Salvador realizou sobre a cruz do Calvário. E assim por diante, amados irmãos. Vamos pensar na prática de justiça. E como o Salvador é justo, temos de imitá-lo. Temos de tentar ser como Ele, mesmo nesta vida. Havemos de ser, enfim, como Ele é. Sim, havemos, mas vamos nos esforçar para sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo agora nesta vida. Outros assuntos mais tarde, a prontidão para até dar a nossa vida para os nossos irmãos, por amor dos nossos irmãos. Tem tantos assuntos interessantes. Estou falando assim só para abrir o nosso apetite para podermos realmente desfrutar esses assuntos quando chegarmos para tratar deles. Então, irmãos, eu tenho dito o suficiente. Eu tenho vários irmãos aqui capazes de nos ajudar. Eu sei que estou olhando para irmãos que ajudam bastante nos seus respectivos estudos, nas suas igrejas, durante a semana.
E tem condições para nos ajudar, mesmo hoje de manhã, aqui nesta conferência. Eu apelo para os irmãos colaborar e nos ajudar, usando o microfone para a sua voz poder ser bem ouvida. Quanto à abertura, amados irmãos, à introdução, o homem João, eu convido agora os irmãos para participar e nos dar algumas coisas, uns detalhes que estão nas suas mentes. Então, talvez eu tenha dito o suficiente. Evidentemente, os irmãos não têm muito a dizer sobre o homem João, o apóstolo João, e como ele chegou a escrever as epístolas, bem como o Evangelho e Apocalipse. O senhor podia dizer alguma coisa sobre o jeito dele de tratar de assuntos? Ele é um homem de, vamos dizer, de extremos. Nós vamos ver até no nosso capítulo, Deus e o diabo, vida e morte. Ele trata de luz e trevas, amor e ódio. Quem sabe seria interessante, antes de entrar neste capítulo, de falar que para ele tudo é ou preto ou branco. Muito bem, é muito interessante, porque o apóstolo João queria escrever, e certamente falava, querendo ser bem definido quanto aos assuntos sendo tratados. E como nosso irmão tem dito, era preto ou branco. Filhos de Deus ou filhos do diabo. Nós temos aqui no nosso capítulo duas categorias só de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E João diz, não há terceira categoria. Então, João escreve de modo bem definido. Muito obrigado, seu James. Seu Moisés? Eu vejo em dois pontos que se distinguem muito bem. Como o irmão falou, ele vai aos extremos, porque ele tem dois grupos de pessoas para escrever. Ele escreve na autoridade apostólica. Por isso ele vai a esses extremos com aqueles que dizem. E escreve também, como o senhor falou, na qualidade de um pai amoroso para os filhinhos. Autoridade apostólica e na qualidade de um pai amoroso. Muito bem. Este homem João desenvolveu-se muito no sentido espiritual, sendo ele considerado como pai espiritual pela maioria dos crentes. E isso vem à tona ao ler os escritos dele. Por exemplo, no nosso capítulo, versículo 2, por exemplo, amados. E versículo 21, amados. Dá para sentir a afeição no coração deste homem de Deus. Ainda versículo 7, nós lemos, filhinhos. Filhinhos. Dirigindo-se para os seus leitores, ele os chama de filhinhos. Ainda, versículo 18, meus filhinhos. Atualizada, filhinhos. Dá para sentir o carinho no coração deste homem de Deus. Versículo 13, meus irmãos. Atualizada, irmãos. Que termo lindíssimo. E assim, tudo isso vem à tona
quando a gente está lendo mesmo desse capítulo, que João amava aos seus leitores. O senhor podia dizer alguma coisa sobre o crescimento espiritual que vemos na vida dele? Eu estou pensando nele e de Pedro, dois pescadores. E lemos as epístolas deles. Os dois falam do assunto de crescimento espiritual, mas os dois mostram essa realidade. E podia dizer uma palavra para animar os nossos irmãos. Claro, é bom ter um pouco de estudo. Estes dois não tinham, mas se dedicaram às coisas de Deus e cresceram ao ponto de serem muito úteis entre o povo de Deus. Isso é muito precioso. Sim, amados irmãos. Vamos aproveitar o que eu já disse. João cultivou o hábito de ficar bem próximo ao Senhor Jesus Cristo. Andou bem próximo do Salvador, podendo ele reclinar a cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer, a receita para crescimento espiritual. Intimidade com Cristo. Não há substituto para isso, amados irmãos. E nós querendo crescer espiritualmente, devemos adotar a prática de ficarmos perto de Cristo. Tá bom, James? Por que ele escreveu essa primeira carta? Eu vejo na carta 7 motivos. Por que ele escreveu essas palavras? Capítulo 1, versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco. 1 e 4, para que o vosso gozo se cumpra. Capítulo 2 e 1, para que não pequeis. E assim por diante. Eu não preciso entrar em todos os detalhes neste momento, mas eu quero incentivar os irmãos para ler esses versículos, para descobrir o porquê de escrever essa carta. Versículo 1, amados irmãos, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele acabou de falar da grande realidade de sermos nascidos de Deus. O último versículo do capítulo 2. Que bênção! Nós somos nascidos de Deus. E tendo escrito isso, logo diz, irmãos, vamos contemplar quão grande amor o Pai nos concedeu. Quão grande, e uma palavra interessante, calculada para criar espanto. Para o crente ficar maravilhado. Quão grande amor. A vastidão do amor. A imensidade. E como este amor insondável. Às vezes, amados irmãos, temos de tomar 2 ou 3 passos para trás, só para contemplar, e refletir ponderadamente no amor de Deus. Seu Lindsay, tudo isso, nada por merecimento da nossa parte, né? Nada. Isso aumenta a maravilha. O amor imerecido de Deus. Sacrificial. O amor altruísta. O amor abnegado. Olha, amados irmãos, diz aqui que foi nos concedido
Isso faz me lembrar de um versículo ali em Romanos capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos este versículo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diz aqui que foi nos concedido esse amor. Quando? Na hora de conversão. Esse amor foi derramado no nosso coração quando confiamos em Cristo para a salvação da alma. Foi derramado para nos capacitar a manifestar esse amor para com Deus e para com os nossos irmãos. Então, este é mais um versículo, seu Lindsay, que mostra que aquilo que o mundo diz, todos nós somos filhos de Deus, não é verdade. Não é verdade. É algo que acontece no momento, a partir do momento da salvação, e o mundo não tem parte nisso. Pois é. Seu Luiz? Mas é importante, como disse, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus não se envergonha de ter tais filhos. Isso é muito precioso. Ele sabe que foram ligados ao pecado, com uma natureza pecaminosa, herdeiros do pecado, mas agora ligados ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele não se envergonha de chamar esses de seus filhos e de Ele ser chamado o Pai deles. Isso é muito precioso. Já estamos começando, amados irmãos, num ponto muito alto, contemplando o amor de Deus. E o fato que nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não tem nada igual. Esse termo que João usa indica aquela intimidade, a afeição, o carinho que há entre pai e seus filhos. Seu Tomás? Seria correto dizer que João 13,16 declara que Deus amou o mundo dos pecadores. Mas estes versículos indicam uma grande intensificação do amor de Deus já para com os salvos. Correto? Correto, seu Tomás. Embora seja a mesma palavra, amor, e esse amor aqui em 1 João. Mas o amor para com os filhos é bem mais intenso. Muito bom, seu Tomás. É muito precioso. Seu Lindsay, como é que o senhor define o mundo no versículo 1? O mundo na sua hostilidade e afastamento de Deus. O mundo de pecadores não salvos. Inclusive o mundo religioso. Inclusive o mundo religioso sem Cristo, sem a salvação. E nós lemos no final, por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É interessante que quão grande amor nos tem concedido o Pai. O Pai. Quantas vezes o apóstolo João ouviu o Senhor Jesus Cristo expressar o Pai? O meu Pai. E ele também disse para Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. E vosso Pai. Então, o Pai, meu Pai, o vosso Pai. Nós temos parte nesta riqueza paterna do nosso Deus, que é muito interessante estudar sobre a paternidade de Deus. Muito obrigado por ter levantado isso, seu Moisés. Aquele versículo que li
em Romanos 5:5, diz que o amor de Deus foi derramado. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Aqui, São Moisés está indicando que o Pai tem nos dado esse amor. Mas diz alguém, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Também o mesmo amor. É também o mesmo amor. Só que precisamos tomar muito cuidado quanto à linguagem usada na Bíblia. Amor de Deus, muito bom. Amor do Pai. Isso é muito precioso para os filhos da família. Posso perguntar, seu Lindsay, porque ou não conhece a Ele? Ele se refere a Deus ou a Cristo no contexto? Irmãos, vamos tratar desse assunto porque é de grande importância. Há uma certa ambiguidade quanto aos pronomes usados. Aqui em 1 João até. Será que refere-se a Deus? Será que refere-se ao Filho? E às vezes nós temos de aplicar a nossa mente para determinar a resposta. Mas muitas vezes, em 1 João, não precisamos perder suor ao determinar quem está em foco. Porque João está tratando da igualdade do Filho e o Pai. Isso é muito importante, amados irmãos, porque naqueles dias havia certos falsos mestres, ensinadores, gnósticos, que negavam a igualdade do Filho e Deus. Então João está refutando, combatendo contra este grande erro ao escrever. Mas, para responder à pergunta, eu acho que podemos dizer Deus. Mas eu logo me lembro de João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os céus não o receberam. Simplesmente porque não conheceram a Cristo. Mas seu João quer ajudar? Eu concordo com o que o senhor falou sobre o fato que às vezes é difícil distinguir, e isso é precioso. Essa dificuldade é uma coisa preciosa. Mas, pessoalmente aqui, eu estava pensando mais em Cristo, porque versículo 28 do capítulo 2 fala quando Ele se manifestar, Sim. por Ele na sua vinda. O próximo versículo, versículo 2 do capítulo 3, diz quando Ele se manifestar. Todos aqueles versículos falando de Cristo. Então não seria difícil incluir Cristo aqui no final do versículo 1. Mas eu não teria grande problema em dizer que é Deus. Eu não tenho muita dificuldade, só que eu quero destacar, temos o Pai mencionado no versículo 1, que nos tem concedido o Pai. Então, vamos deixar esse assunto. Seu Lindsay, aqui. Sim? Eu estava me lembrando de João 16, quando o Salvador fala aos discípulos. No versículo 28 ele diz: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Mas no verso 27 ele diz: pois o mesmo Pai vos ama. Então tem... O senhor está destacando a paternidade de Deus? O senhor estava falando de Cristo e o Pai... A igualdade? Isso. É muito bem. E também o mesmo Pai, no sentido que não havia, do ponto de vista de bênção aos discípulos, era o mesmo Pai. Muito bem. Muito bem. Nós temos a oração Pai Nosso. E nós podemos nos referir ao nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo jamais se manifesta assim.
meu Pai em sentido exclusivo. Sim, continue. É por aí. O Senhor Jesus não diria nosso Pai. Ah, bom, seu Tomás. Muito bem. Nós podemos, entre nós, mas Ele é o Filho de forma exclusiva. Estamos em terreno elevado. Muito bem, seu Tomás. Isso é muito precioso. Seu Roberto? Seu Lindsay, o mundo nos não conhece. Explica isso para nós. Mais Qual tarde, é o sentido disso? O mundo é composto de filhos de diabo. Vamos aprender isso mais tarde no nosso capítulo. Então, temos duas grandes famílias no mundo. Temos os filhos de Deus, temos os filhos do diabo. Os filhos do diabo simplesmente não têm condições para conhecer os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são um enigma para os filhos do diabo. Como é que essas pessoas existem? Não frequentam os lugares do mundo. Sempre estão indo para reuniões, carregando uma Bíblia. Como é que essas pessoas existem? Não temos como entender essas pessoas que se dizem crentes. Não conhecem seus privilégios, não conhecem as suas bênçãos e não sabem que são cidadãos dos céus. Pois é. Vamos entrar no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Pois é interessante. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mesmo João, sendo arrebatado para o céu, na ilha de Patmos, enxergando o trono de Deus, não lhe foi revelado nem o estado, nem a constituição, nem a aparência do corpo glorificado dos crentes. Diz aqui, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. João não viu nada do nosso corpo glorificado quando ele foi arrebatado para o céu. Mas sabemos com convicção, temos conhecimento absoluto que quando Ele, Cristo, se manifestar no dia do arrebatamento, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Muito, muito precioso tudo isso, amados irmãos. Faz nos lembrar de Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Seguinte, versículo 1, nós temos a mudança na salvação, de serem filhos da desobediência para serem filhos de Deus, do caminho espaçoso para o caminho apertado. Versículo 2, nós temos a maior mudança ainda. Quando nós vamos sair deste mundo para a glória, e vamos ser livres da natureza pecaminosa. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Senhor Lindsay, não sei se todos aqui sabem nessa conferência, né? Pensando nos filhos de Deus. Os filhos de Deus são todos salvos, genuinamente salvos, nascidos de novo. Uma obra de Deus no coração daquele pobre pecador. Exatamente. Exatamente. Esse termo, nascidos de Deus, vamos estudá-lo ainda, é muito interessante, sabe? O fato que somos nascidos de Deus.
e que a semente de Deus permanece em nós. Tudo isso é interessante, amados irmãos, que temos uma certa intimidade com Deus, já que somos nascidos dele. Parece que ele está, no versículo 2, celebrando já o grande propósito de Deus em relação a nós, o seu povo. E ele diz, ainda não é manifesto, olhando para o futuro. No final do versículo 8 ele diz, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, olhando para o passado, a obra da cruz, e celebrando o futuro glorioso. Muito bom. Seu Lins. Sim, Pedrinho. Eu gostaria que o senhor pudesse tocar no assunto da responsabilidade desses filhos com o pai. Não é qualquer testemunho, a vida. Um pai com seus filhos, quem sabe, muito amigo do mundo. Diga alguma coisa, porque nós precisamos. Eu acho que vamos responder a sua pergunta ao descer por estes versículos aqui no nosso capítulo. Porque vamos nos purificar a nós mesmos, sabe? Vamos andar em justiça, em retidão. Vamos amar aos nossos irmãos em Cristo. E vamos estar dispostos até a dar as nossas vidas por amor dos nossos irmãos. Tudo isso há de vir à tona ao estudar esses versículos. É muito bom, seu Pedrinho, sim? Aqui nos é dito, o mundo não nos conhece, né? E também ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aqueles do mundo que olham para os crentes não os conhecem e veem pessoas desprezadas, rejeitadas, pessoas muitas vezes aos seus olhos sem valor. O que será então estes mesmos olhos olharem e verem os filhos de Deus semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo? Então o conhecerão. Se tivessem como enxergar os salvos glorificados no céu, ficariam maravilhados, certamente. Nem imaginei. A pessoa vai dizer que uma vez criticou ou desprezou os crentes. Muito bom, seu Luiz. O senhor concorda, seu Lindsay, que aqui nós temos a realização final do propósito de Deus em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa semelhança foi estragada pelo pecado, mas aqui nós vemos o propósito realizado. Enfim, Deus terá uma multidão de filhos no céu, cada qual como o seu próprio filho. Isso é muito precioso, sabe? É Deus podendo olhar para qualquer um de nós no céu. Ele vai ver um modelo, uma réplica do seu próprio filho. Porque vamos ser semelhantes a Cristo. Sim, é o propósito final, a realização do propósito final. Por que diz semelhante e não igual? Porque nunca vamos ser iguais a Cristo, quanto à sua pessoa essencial. O senhor entende? Sim. Moralmente vamos ser semelhantes a Ele. E também quanto à nossa aparência. Ele vai ter os sinais da cruz sempre. Nós não vamos ter. Pois é. Muito bom, seu Greg. Seu Lindsay, o senhor tem algum pensamento sobre a ligação entre as últimas duas frases do versículo? Seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos? Eu tenho pensado nisso, seu James, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu colhi, sabe? O senhor tem como nos ajudar? Pessoalmente, eu acho muito difícil expressar, mas eu noto que temos a mesma ligação em Apocalipse capítulo 22.
verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Então, parece que tem uma ligação entre o fato que nós vamos vê-lo e o fato que seremos semelhantes a ele. E realmente parece que João está dizendo uma coisa sem a outra não seria possível. Pois é. Exatamente. Será que as duas coisas hão de acontecer simultaneamente? Eu creio que sim. Mas me parece que ele quase está dizendo aqui, no versículo 2, assim como o veremos. Pensando bem, nós vamos estar na presença dele, olhando no rosto dele, onde ele está, lá no céu. Pensando bem, isso não seria possível sem ter uma semelhança a ele? Pois é. Eu pensei assim. Muito bom. Versículo 3. Certo, Tomás? O destaque que não vamos vê-lo como ele era, mas como é. Pois é, certo, Tomás. Parecido com a visão de Saulo, ou Paulo, ou de Estevão. Pois é. E na medida que Estevão o contemplou, realmente ele foi se tornando semelhante. Senhor, muito bom. Ele, como é que ele disse? Senhor, receba o meu espírito? Sim, mas o Senhor Jesus disse, que não lhes impute este pecado. O Senhor Jesus usou o termo semelhante na cruz. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Muito então, bom. É assim como é, não como ele era. Muito bom, certo, mas quando eu me preparei para o estudo aqui, lendo este versículo, eu tive que ler Apocalipse capítulo 5. Porque João foi arrebatado para ver o Salvador como é. No meio do trono, ele viu o Cordeiro de Deus. Ele viu o Cordeiro de Deus. Quando ele escreveu essas linhas aqui, eu acho, ele se lembrou daquela visão no céu que ele tinha. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, isto é, qualquer que em Cristo tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Realmente, essa palavra esperança aparece somente aqui, nos escritos joaninos. Uma vez só, bem aqui, no versículo 3 do capítulo 3. Esperança. E que é esperança? Não indica nada duvidoso. A nossa esperança é certa. E há de se concretizar. Certamente. Não há nada duvidoso. É algo fixo. Já decidido. E qual a esperança que nós temos? A esperança de estarmos junto com Cristo, semelhantes a Ele. E a nossa esperança. E nós lemos aqui, aquele que tem esta esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo. Voltando para a pergunta do nosso irmão Pedrinho, temos aqui uma das responsabilidades dos filhos de Deus. Manter-se puro. Puro. Contratamos contaminação pelo caminho em direção ao céu. Mas temos a responsabilidade diariamente de entrar na presença de Deus, do Pai, confessando o nosso pecado. Amados irmãos, temos de nos responsabilizar
para a nossa purificação cotidiana. Seu Lindsay, essa esperança do porvir, aonde a pureza, aonde a santidade é a virtude que se encontra, vai me estimular a viver agora. Exatamente. Serve como estímulo, serve como incentivo para nós andarmos como filhos, sim, mas em pureza. Então, só aproveitando o pensamento de seu Luís, isso quer dizer, com a visão constante na minha mente, um dia serei semelhante a Ele. Isso vai estimular um desejo no meu coração de antecipar este processo, de ficar mais semelhante a Ele já nesta vida. Pois é. E, seu Lindsay, será que João não tem em mente o que o senhor citou antes, aqueles ensinadores de doutrina falsa, os gnósticos, que parece diziam que a pessoa podia ser santa na alma e fazer qualquer coisa com o corpo? João diz, de maneira nenhuma. Exatamente. Isso é muito bom, seu Roberto, o que o senhor acabou de dizer, porque isso nos conduz para o próximo versículo 4. Lemos ali: qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. Mas por que ele fala assim? Por que ele define o pecado? Pelo fato que, como nosso irmão Roberto tem dito, os falsos estavam ali desculpando o pecado, justificando o pecado e até alegando que o pecado era uma virtude. João diz, longe disso, o pecado é iniquidade, violação das normas divinas e uma transgressão. Seu Lindsay, pensando nisso, o crente não se adapta, né, com o sistema, com o costume pecaminoso desse mundo. Eu me lembrei do que Paulo disse, ou seja, não vos conformeis com este mundo. O crente não se conforma, não se adapta, não se quadra com o sistema mundano, ele se separa. Dessa forma vai se purificando. Muito bom. Seu Lindsay, então o crente pode pecar, mas não vive na prática do pecado. Bom, o crente, nós lemos ali no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O crente não deve pecar. Não deve pecar. Mas pode haver um caso isolado em que o crente peca. De modo, vamos dizer, acidental. Pode acontecer assim. Mas João, de maneira nenhuma, está dando licença para o crente pecar. Certamente, vamos aprender, o crente não peca habitualmente. É impossível para o crente pecar como costume. Se uma pessoa pecar habitualmente, deixará transparecer que nem salva é. Mas vamos tocar nesse assunto ainda. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é puro, intrinsecamente puro, essencialmente puro. Devemos ser como Ele, na prática, pelo menos moralmente. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. E uma infração, pecar. Uma ilegalidade não é
aceitável por Deus. E nós lemos aqui, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Parece que João está dizendo, olha, o pecado é tão abominável que o Senhor Jesus Cristo teve que se manifestar para tirar os nossos pecados. É tão abominável. Então, irmãos, vamos abandonar o pecado. Vamos virar as costas para o pecado. Lindsay, aqui. Sim, Parece que o apóstolo insiste no fato que não se enganem, o pecado é e continua sendo ofensa pessoal contra o Deus que é santíssimo. Exatamente. Então, longe de ser virtude, longe de ser aceitável, é completamente contrário à natureza de Deus. E não combina com a pessoa de Cristo, porque em poucos versículos ele destaca muito a pureza de Cristo. Versículo 29 do capítulo 2, ele é justo. Agora, versículo 3, ele é puro. Versículo 5, nele não há pecado. Muito bom, muito bom. Então, irmãos, vamos ter que dizer nestes versículos, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A encarnação do Senhor Jesus Cristo, o invisível, tornou-se visível. E nasceu neste mundo com o propósito de tirar os nossos pecados. Faz-nos lembrar de Levítico capítulo 16. O bode emissário que foi levado para dentro do deserto. Vamos dizer, carregando aquele peso dos pecados da nação de Israel. Pode ler em Levítico 16 para descobrir o significado dessa frase, tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele é absolutamente puro. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado. Pedro disse, não cometeu engano. João diz, nele não há pecado. Não há pecado. O Salvador nasceu puro. Puro mesmo. Seu Lindsay, no mundo, pecado é matar, roubar. Mas no último livro da Bíblia está lá, a mentira está incluída naqueles grandes pecados. Pois é, seu José. Nós acreditamos, a Bíblia ensina algo da impecabilidade do Senhor Jesus Cristo. Mas esse termo precisa ser qualificado. Porque a Bíblia nos ensina, eu falo de modo declarado, que o Senhor Jesus Cristo não tinha como pecar. Não tinha como pecar. Porque a Bíblia claramente ensina algo do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Ele não herdou a natureza pecaminosa. Não herdou a natureza pecaminosa. Portanto, não tinha como pecar. Ele mesmo disse em João capítulo 14, eu vou ler este versículo para os irmãos aqui. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, o diabo, e nada tem em mim. Nada tem em mim. Não havia dentro do Salvador o princípio de pecado, a natureza pecaminosa. Ele não podia ser seduzido, estimulado para pecar. Nele não há pecado. Não havendo a raiz em Cristo,
não podia haver o fruto. É isso muito essencial, amados irmãos. Nele não há pecado. Não basta dizer que ele não pecou. Tem que se dizer que não podia pecar. Exatamente, Sr. Tomás. E o que o irmão está dizendo é importantíssimo. Pode-se fazer a pergunta: Deus pode pecar? Não, impossível. E o Senhor Jesus é Deus. Então, assunto encerrado. Encerrado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca como costume. Esse verbo permanecer aparece várias vezes na Bíblia, 120 vezes. Mais do que 50% das vezes, das ocorrências dessa palavra, ocorre através da caneta de João. Ficar, estar, permanecer. E para clarificar este assunto, amados irmãos, todos nós, todos os salvos, permanecem em Cristo. Tá? Vamos estabelecer esse fato. Todos nós permanecemos em Cristo. Portanto, não pecamos habitualmente. Seu Lindsay, a minha diz, não vive pecando. Muito bom, muito bom. Seu Henrique. Esta Bíblia que eu tenho usa a expressão vive pecando. Muito bom. Isso ajuda. Talvez seja a ideia. Vive pecando, exatamente. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Exatamente. Irmãos, os mundanos lá fora vivem pecando. E nem têm consciência acusadora. Pecam sem pensar duas vezes. E a vida para eles, para o crente, não é assim. É impossível ser assim. Deixe-me explicar, amados irmãos. Eu sei que eu estou falando com irmãos que já passaram por isso, bem como eu. Naquela ocasião em que o crente peca, que desastre! Porque dentro dele o Espírito Santo fica entristecido, obrigando esse crente a entrar na presença do Pai, a fim de confessar o seu pecado. Depois de Pedro pecar, negando o Salvador, ele chorou amargamente. E assim com qualquer crente ao pecar. Tem vontade para chorar amargamente. Os irmãos já experimentaram isso? Por isso, o crente não tem como pecar habitualmente. Passemos, irmãos, para outros assuntos. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Sim, amados irmãos, nós tínhamos como enxergar o Salvador no momento da nossa conversão. Vimos o Salvador. Deixe-me qualificar essa expressão. Eu espero que os irmãos que pregam o Evangelho tomem cuidado. Porque nunca devemos dar a impressão que o pecador tem que ter uma visão de Cristo. Tem que ver o Salvador na cruz, sofrendo as agonias ali. Não. Mas, na hora da minha conversão, lendo em Isaías 53, versículo 5, eu estava meditando em Cristo. Eu não vi o Salvador, mas na minha mente, eu estava pensando em Cristo sobre a cruz.
Então, vamos evitar usar a expressão que o crente tem, o pecador tem que ver o Salvador morrer na cruz. Não, vamos evitar isso. Ou temos de qualificar bem uma expressão assim, deixando o pecador saber claramente o que você queria dizer. Seu Luiz? Não só dizendo outras palavras que já foi dito, mas a conversão, né, a ligação do crente com o Senhor Jesus Cristo quebrou o poder do pecado, mudou a natureza do crente. Exatamente. E permanecendo nele, vai evitar que o pecado prevaleça nas nossas vidas e na nossa conduta. Permanecendo nele. Se ele nos salvou, tirou o poder do pecado e nos deu uma nova natureza, agora, andando, permanecendo nele, vamos não ter a prevalência do pecado nem na nossa Eu ouvi o que o Senhor disse. Permanecer aqui é aquilo que todo crente goza. Eu quero dizer o seguinte, amados irmãos. Estamos tratando da nossa união com Cristo, não com a nossa comunhão com Cristo. Tá? Capítulo 2, versículo 28. Agora, filhinhos, permanecer nele. Comunhão. Aqui neste versículo é união. Todo o crente permanece em Cristo. Seu Lindsay, é bom destacar, o senhor disse antes que o Senhor Jesus Cristo não tinha aquela natureza, aquela raiz do pecado. Ele não podia ser seduzido a nenhuma coisa errada, mas todo o crente, toda pessoa salva, tem aquela raiz dentro de si. Então, nos ajude, como que o crente pode, o seu Luiz está destacando, como que o crente pode vencer e não deixar aquela raiz se manifestar. Gálatas 5, por exemplo. A Gálatas 5 vem para minha mente também. Eu vou ler estes versículos para os irmãos entender o assunto sendo tratado. Aqui nós lemos, versículo 16, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Se nós andarmos no poder do Espírito que habita em nós, não vamos pecar. É justamente isso que o versículo está nos ensinando. Amados irmãos, não precisamos pecar, embora haja a natureza pecaminosa aqui dentro. Porque andando no poder do Espírito, vamos vencer. Seu Luiz tem dito, permanecendo em comunhão com Cristo, vamos vencer. Aproveitando as Escrituras, vamos vencer. Orando na presença de Deus, vamos vencer. Não precisamos pecar. Mas, Irmãos, ao mesmo tempo, seu Lindsay, só para esclarecer, o senhor não está dizendo que é possível nessa vida ficar totalmente perfeito. Não é possível, não é possível. Mas vamos nos esforçar para viver vidas santas. Porque senão vamos sofrer prejuízo. Então, irmãos, versículo 7. E vamos ter que dizer rapidamente agora. Filhinhos, ninguém vos engane. Estamos voltando para o pensamento do seu Roberto. Esses enganadores que estavam por aí, justificando o pecado. Diz João aqui neste versículo, não deixe ninguém vos enganar. Quem pratica habitualmente justiça, retidão, é justo, assim como ele é justo. Eu me lembro de Romanos 5, Romanos 13 e 10. Não há um justo, nenhum sequer. Mas lemos aqui, quem pratica justiça é justo. Então, o significado aqui é, quem pratica justiça, quem vive praticando justiça, é justificado, salvo, redimido, perdoado.
Tá? E lemos aqui, assim como Cristo é justo. Assim, somos justos por justificação. Cristo é justo. Essencial é intrinsecamente. Tem uma pequena diferença. Mas devemos ser como Cristo. Eu, Lindsay. Sim? Outros trechos da Escritura, mesmo no Antigo Testamento, quando falam da justiça, em relação a Deus ministrando justiça, fala como um atributo dele. Pois é. Algo que só pode vir dele e que ele quer ver refletido naqueles que ele abençoa. Muito bom. É isso? Aqui, como ele é justo, é um dos atributos do Senhor Jesus Cristo, de Deus, tá? Justiça. Então, vamos ser semelhantes a ele mesmo nesta vida, praticando a justiça. E nós, praticando a justiça, deixamos manifestar o fato que somos justos, os justificados. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 3 vezes temos diabo aqui neste versículo. Mais uma vez no versículo 10. 4 vezes temos menção do diabo. Ele comete o pecado. E cometeu o pecado desde o princípio da história dele. Quando ele tentou se elevar diante de Deus, aparecendo como Deus, mas foi castigado. Ele peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, se manifestou, encarnação novamente, para desfazer as obras do diabo. O diabo conduziu a família humana, vamos dizer, a escravidão do pecado. O Salvador veio para desfazer, para libertar os escravos do pecado. Em Lucas capítulo 4 e versículo 2, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, está comprovado que as tentações do diabo não seduziu ele para errar em nada. Exatamente. A tentação não é pecado. A tentação em si não é pecado. O Salvador foi tentado. Mas como o Sr. Roberto disse, não havia nada no Salvador para atraí-lo, para seduzi-lo. O Salvador era absolutamente puro. Seu Lindsay, aqui, quem comete o pecado, a ideia é habitualmente também. Habitualmente, sim, habitualmente. O diabo peca desde o princípio, não há nele arrependimento nenhum, ele continua pecando e muitíssimas pessoas têm o seu viver assim também. Exatamente. Pecam e não têm arrependimento, estão mostrando de quem são filhos. Exatamente. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, como nosso irmão tem dito, porque a sua semente permanece nele. Isto é, a semente de Deus permanece. Pode ser a palavra de Deus. Nascidos de novo, nós temos ali em 1 Pedro, eu vou ler esse versículo para os irmãos entender bem. Capítulo 1. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Para mim é a semente. A palavra de Deus usada para gerar-nos de novo, fazendo com que fôssemos filhos de Deus. Então, irmãos, lemos aqui, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
10 vezes nesta carta temos a expressão ou algo semelhante, nascido de Deus. Faz-nos lembrar de Nicodemos. Ele aprendeu que precisava nascer do alto, nascer de novo. Mesma palavra, mesma expressão. Aqui também não pode viver pecando, né? Não Nesse pode viver sentido, né? pecando. Exatamente. No caso, aquele que é novamente nascido, ele não tem como continuar pecando, porque existe no coração dele agora algo novo. Ele é uma nova criatura, ele tem luz que ilumina ele, o Espírito de Deus está habitando nele, e assim a disposição de coração para obedecer e está disposto a se arrepender quando ocorre o acidente do pecado, a confissão. Então, uma série de fatores fazem com que ele não viva pecando. Exatamente. Muito bom. Versículo 10, como eu disse, divisor de águas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, isto é a primeira parte do nosso capítulo, ainda versículo 10, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E como temos dito, João escreve de modo claro, nítido, não há dúvida. A primeira parte, a prática da justiça, e a última metade deste capítulo tem a ver com o nosso amor ao nosso irmão. Faltando essa justiça, esse amor, essa pessoa não é de Deus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Vamos dizer, desde o dia de Pentecostes, quando o Evangelho começou a ser anunciado. Desde o dia em que cada qual foi salvo. Entre os leitores desta carta. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, irmãos, esse amor tem que se manifestar entre nós. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Que eu saiba, temos a única referência a uma narrativa do Antigo Testamento nos escritos de João. Caim e aquilo que aconteceu na vida dele. Gênesis capítulo 4. E não temos outra referência, na verdade, não temos outro nome próprio. Aqui em 1 João, a não ser o nome de Caim. É interessante. Mas o que aconteceu? Ele levantou-se para matar seu irmão. Mas o que aconteceu? Havia inveja. Isso foi seguido, vamos dizer, por ódio. E enfim, ele levantou-se para matar seu irmão. Então, inveja, ódio, homicídio. Sr. Lindsay, às vezes, infelizmente, se ouve falta de amor, mas aprendemos que todo crente verdadeiro foi derramado o amor no coração dele. E se alguém não me ama, então eu vou amar. Pois é, exatamente, Sr. José. E está resolvido. É uma boa solução para o problema. Eu vou amar esse irmão em Cristo. Mas tomara que o amor seja recíproco. Sr. Lindsay, o João sempre fala do diabo, usando o nome diabo, mas ele mudou
quando nós vemos a morte de Abel para o maligno, tem um pensamento? De novo, seu Greg. Ele está falando sempre do diabo aqui. Mas quando nós chegamos na morte de Abel, ele fala do diabo como maligno. É muito interessante isso. Ele usa o termo maligno ao se referir ao diabo. Por quê? Era malvado. Era mau. O Senhor falou do único nome citado aqui, Caim. Em Caim e na sua descendência nós vemos a humanidade passou a ver de maneira visível a influência satânica e o estabelecimento do reino das trevas aqui nesse mundo de maneira visível. Muito bom. Muito bom. Interessante. Seu Greg gostaria de nos ajudar? Eu não tenho explicação, eu só queria ouvir. O maligno simplesmente quer dizer aquele que é caracterizado pelo mal. É só isso. Mas é outro termo que se usa ao se referir ao diabo. E eu não sei se tem outra referência, mas pelo menos em capítulo 2, versículo 13, ele usa o mesmo termo. Escrevo-vos porque vencestes o maligno, falando com os mancebos. Muito bom. Então, irmãos, versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. É para esperar o aborrecimento do mundo, o ódio do mundo contra nós. E não é para nós nos surpreendermos ao experimentar o ódio do mundo. Sejamos preparados, amados irmãos, para enfrentar o escárnio, o ódio do mundo. O Salvador falou assim com os seus discípulos no cenáculo. João capítulo 15, avisando-os desse ódio. 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Interessante, essa transladação da morte para a vida. Quando foi que isso aconteceu? No momento da nossa conversão. Fomos transferidos da esfera da morte espiritual para a esfera da vida eterna. É muito interessante, amados irmãos. Normalmente ouvimos de pessoas passando da esfera da vida para a morte. Estou me referindo à morte física. Mas temos o contrário. Pessoas passando da morte para a vida. Se lembra do pai do filho pródigo? Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Faz-nos lembrar de João 5, 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O mesmo escritor escreveu o que nós temos aqui. Que mudança, amados irmãos. Passar da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse amor é uma das provas que já passamos da morte para a vida. Quem não ama a seu irmão permanece na morte ainda. Permanece um pecador nos seus pecados, rumo ao inferno. E uma realidade, amados irmãos. Será que temos pessoas aqui que nem salvas são? Você está na esfera da morte. Está em perigo. Está na hora para você passar para a vida, confiando em Cristo. 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Seu Alexandre,
Tem microfone, Alexandre? Seu Lindsay, Sim? uma coisa muito importante. Todos nós já mentimos. Em quase todos os 10 mandamentos, nós já transgredimos. Mas quase todas as pessoas podem sempre dizer: mas eu nunca matei. Aí então está o impossível alguém salvar-se pela lei, porque nem mesmo deste mandamento alguém se escapa, porque quem não ama seu irmão é assassino. Resumindo, transgredimos todos os 10 mandamentos. Por natureza. Pois é, seu Alexandre. Interessante, pois é. Seu Roberto. Em Romanos 12 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui diz aquele que aborrece a seu irmão, que estamos no 14, 15. Qualquer que aborrece a seu irmão. É diferente odiar a pessoa e odiar os pecados que a pessoa pratica. Tem diferença. Tem diferença. O amor verdadeiro aborrece o mal, mas ama a pessoa. Muito bom. É mesmo a mesma coisa podemos dizer a respeito de Deus. Ele ama ao pecador, mas ele odeia os pecados do pecador. Muito bom. Nós vemos exatamente isso em Levítico 19. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. E no próximo versículo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na hora de repreender o pecado, estamos demonstrando o amor. Muito bom. Versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele, Cristo, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E uma palavra, um verbo interessante, dar, 2 vezes aqui neste versículo, quer dizer oferecer ou entregar. Não é o verbo comum de dar, mas oferecer ou se sacrificar ou entregar-se a si mesmo. E nós lemos, conhecemos por experiência própria o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amados irmãos, este amor há de nos afetar muito. E tem que se manifestar. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? É mais um aspecto prático quanto ao amor. Vendo um irmão necessitado, ou não devemos cerrar o nosso coração contra esse irmão? O amor que há em nós se manifesta através de uma prontidão a ajudar esse irmão necessitado. Excelência. Sim? Aqui. Se quer? Me ajude um pouco. Aqui nós temos lido o versículo 16, de dar a vida pelos irmãos. Aqui eu entendo bem essa palavra. Mas no versículo 15, aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Neste caso, é alguém que se diz ser irmão e aborrece. Exatamente. Exatamente, Ezequiel. Isso é muito importante o que o nosso irmão acabou de dizer. Aquele
que se diz salvo e ainda aborrecendo a seu irmão, entre aspas, tá bom. João 13:16, todos nós conhecemos aquele versículo. O que nós temos a dizer sobre 1 João 13:16? Tem muito a ver conosco. A disposição até a dar a nossa vida pelos irmãos. Irmãos, um marido daria a sua vida por amor da sua esposa. Eu acho que todos iam concordar com isso. Mas eu, sendo irmão em Cristo, deveria estar pronto para dar a minha vida para salvar o meu irmão. O padrão é elevado. Então, excelente, não é um amor de palavras só, é um amor sacrificial. Exatamente. Custa. Há provas. Exatamente. Versículo 18. 17, eu já falei. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra. É verdade e em verdade. Temos o ditado que as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Tem que ser assim, amados irmãos. 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. E ele falou sobre a verdade no versículo 18, no final. E agora ele diz, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Isto é a demonstração de amor e a prova do novo nascimento. Esse amor, a demonstração desse amor aos nossos irmãos, ajuda para tranquilizar e sossegar a nossa alma. Estou fazendo o meu dever. Sim, eu sou salvo. Mas também eu quero manifestar o meu irmão, ajudando-os, buscando o seu bem-estar espiritual. Então isso dá confiança, isso dá tranquilidade diante de Deus. Estou fazendo o meu dever. É só isso que está dizendo aqui. Eu tinha pensado que a partir do versículo 19, porque nas outras duas sessões ele falou na primeira sobre justiça, na segunda sessão sobre amor. E as características do amor. Sim. E agora, eu pensava que seria a verdade e os característicos da verdade. Para mim, seria uma terceira sessão. Muito Justiça, bom. amor e verdade. Eu vejo isso também, seu Moisés. Muito bom mesmo. Versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Pode haver uma situação, irmãos, que falhamos em manifestar o nosso amor ao nosso irmão em Cristo. Então, ao refletir naquela falha na nossa vida, vamos nos sentir abatidos. Eu falhei. Mas o conforto é que Deus é maior do que o nosso coração. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E Ele sabe que nós amamos o nosso irmão em Cristo. Só que falhamos em manifestar esse amor na prática. Será que nós vemos um exemplo disso em João capítulo 21, quando pela terceira vez Cristo perguntou para Pedro, amas-me?
E sem dúvida, com a consciência acusando, logo depois de falhar tanto, ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Exatamente. É justamente isso que nós temos aqui. Muito bom. Versículo 21, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E isso facilitaria a nossa vida de oração, porque lemos: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, irmãos, vamos manifestar o nosso amor aos nossos irmãos. Vamos praticar esse amor. Vamos andar na esfera desse amor. Na ocasião de uma falha da nossa parte, vamos ficar abatidos. Mas temos o conforto. Maior é Deus e sabe todas as coisas. Mas vamos evitar isso. Vamos. Ao praticar o nosso amor. Porque, como eu disse, vamos ter uma consciência tranquila. Isso vai facilitar a nossa vida de oração. E lemos aqui no versículo 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Certamente vamos pedir dentro da vontade de Deus. Porque guardamos os seus mandamentos, é mais uma característica do salvo, dos membros dessa família, e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E um mandamento duplo, realmente. A primeira parte, que nós creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação da alma. Além disso, que amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E não devemos revertir essa sequência. Temos de crer para a salvação da alma primeiro. E depois, podemos amar. Não é uma questão de amar primeiro e depois crer para a salvação da alma. Não. Isso seria como colocar a carroça em frente do boi. Vamos crer e vamos amar. Nessa sequência. 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Isso é muito interessante, sabe? O Salvador levantou esse assunto no cenáculo em João capítulo 15. A videira, os ramos ficando na videira. Então, nós estamos em Cristo e Ele está em nós. E nisto, lemos, conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Isso é muito interessante. Pelo Espírito que nos tem dado. Então, eu sei que temos menção da unção no capítulo 2. Mas que eu saiba, temos a única referência, pelo menos por nome, ao Espírito Santo de Deus aqui, nesta primeira carta. Uma referência só ao Espírito por nome. Está aqui neste versículo 24. O Salvador habita em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Não podemos separar. O Espírito é o Senhor Jesus Cristo. É interessante como João está fazendo questão de
mostrar a unidade da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito. E aqui temos mais um versículo que mostra que cada salvo tem o Espírito. Exatamente. Foi nos dado no momento de confiarmos em Cristo. E não há um crente que não tenha o Espírito Santo. Mas o segredo para uma vida triunfante é andar no Espírito. Ou seja, devemos nos entregar ao Espírito. Os irmãos estão me entendendo. O Espírito está em nós. Cabe a nós a andar no Espírito. Temos de cultivar esse hábito para ter uma vida vitoriosa. Uma vida triunfante. Agradeço, irmãos e irmãos, sua cooperação. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.